Bom dia, riqueza! Seja bem-vindo à nossa live da dor ao chamado. Quando o seu propósito, como que você entende, né? O propósito das suas quedas. Que propósito é esse que Deus tem para você quando você passa por essas situações desafiadoras? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu já quero te convidar para estar aqui conosco toda sexta-feira. A partir da semana que vem, nós vamos fazer essas lives no perfil da comunidade. Tô vendo aqui que tá mandando no WhatsApp. Oi, Karina. Karina também já tá chegando. Da dor ao chamado. Deixa eu só colocar aqui na descrição o propósito das nossas quedas. Então, a partir da semana que vem, a gente vai fazer essas lives lá no perfil da comunidade, tá? Deixa eu só encaminhar aqui para a comunidade. Tá dando pra ouvir uma musiquinha de fundo? Tá. Então, pra gente introduzir um pouquinho aqui da nossa live, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o Instagram tá entregando aí, tá travando. Será que é a minha internet? Vamos esperar um pouquinho pra ver se estabiliza aqui. Pra mim parece que tá normal, mas vamos ver. Oi, Aline. Foi, normalizamos. Tá ótimo. Então vamos continuar. Enquanto você tá chegando aí se preparando, Karina. Bem, essas lives, mulheres que estão assistindo aqui a gravação, de repente no Spotify, de repente no YouTube, de repente aqui no Instagram também. Essas lives é para fortalecer a sua inteligência espiritual, a sua conexão com Deus. E são as lives de pré-seleção, né, de aquecimento aí para nossa abertura das vagas da seleção para a coautoria do livro Seguras de Si, Vivendo de Propósito. Então, na primeira live, se você não assistiu, eu sugiro que você também assista, que foi o nosso tema. Quando Deus te chama para algo maior, né, que foi o nosso tema da semana passada, nós falamos sobre esse chamado que as mulheres têm para transbordar o que aconteceu na sua vida através de um livro. E aí fica esse nosso convite para vocês saberem mais. Hoje o tema da nossa live é da dor ao chamado, o propósito das nossas quebras. E Deus tocou muito forte no meu coração, quero ver se conectou aqui com o que a Karina vai trazer. Oi, oi. Oi, oi, oi. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Fala pra gente se vocês estão ouvindo bem. Tinha dado uma travada aqui pra mim, mas eu acho que era a minha internet. Meu, acho que agora voltou. Tá dando pra ouvir uma musiquinha de fundo? Tava dando. Agora que eu entrei, não. Não, é porque eu pausei aqui. Quando eu estava te ouvindo, somente eu tava ouvindo. Agora eu não tô ouvindo mais, não. Sim, tô ouvindo. Foi, né? É porque eu não sei se tá muito alto. Mas tá bom. Tá bom. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas para o pessoal ir entrando. Uhum. Também compartilhei já.
Aline também está enviando lá nos grupos, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Quer introduzir algo, Karina, falar alguma coisa aí desde a semana passada? Tem algumas mulheres que já confirmaram, né? Sim, Já maravilhoso. estamos recebendo essas mulheres. Ó, estou compartilhando aqui com algumas pessoas e eu já venho. Bom, gente, bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Como a Lud falou, essa série de live que nós estamos fazendo é uma forma da gente se falar um pouco, desenvolver realmente essa questão de despertamento e habilidades emocionais e espirituais, mas principalmente como uma forma de vocês compreenderem a importância de vocês contarem a história de vocês. E na semana passada nós fizemos a primeira live, a gente fez oficialmente essa abertura para a seletiva das mulheres que vão participar com a gente desse projeto que nasceu no coração de Deus. Depois ele ganhou espaço ali na Lud, depois ele veio e a gente pôde desenhar algo que realmente refletisse os nossos propósitos e realmente o que Deus tem para essa nova estação. E aí nós fizemos a live na semana passada, já temos pessoas interessadas, pessoas que já entraram, e nós vamos no final falar sobre essa oportunidade de você fazer parte desse projeto. Mas hoje esse tema da dor ao chamado, ele é algo muito, muito importante para todas nós que estamos buscando viver uma vida que impacte e faça diferença, né, Luz? Compreender esse lugar de quebra, esse lugar de queda, ele é muito importante, porque muitas de nós resistimos às quedas e mais, resistimos ao aprendizado que a gente poderia ter quando a gente passa por uma queda. E a queda e a quebra, ela revela muito mais sobre o nosso propósito que qualquer outra ferramenta, teste ou exercício que você possa fazer. Sim, isso é verdade. Então, esteja preparada para essa nossa conversa hoje. Está que vai muito ser conectado à nossa história, né? Uhum. Quando eu comecei aqui a fazer o estudo, né, para trazer aqui o tema. Deus trouxe assim para a gente começar lendo ali Isaías, Isaías 60, o versículo 22, e depois ali Isaías 61, eu vou ler o versículo 2 e 3. E aí está escrito assim: o mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa, que é o de repente de Deus que a gente fala, né? Uhum. E no versículo 2 e 3 ali do capítulo 61 de Isaías, fala assim: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. De cinzas. Aí no finalzinho fala assim, ó: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E aí o que eu quero trazer para vocês, que Deus colocou uma frase muito assim forte para mim, que é: sua história importa. Porque às vezes você acha que é pequeno demais, você acha que a sua história é insignificante, né? Quando eu comecei a entrar nessa área de desenvolvimento humano, estudar também sobre o que Deus queria de mim, sobre o meu propósito, sobre a minha identidade, eu achava assim: quem é a Ludmilla? O que eu tenho de história? Eu achava que a minha história era tão normal, tão banal, tão tradicional, vamos dizer assim, que eu pensava assim: mas eu nunca passei uma coisa assim, uau, estrondosa. Sabe, eu não tenho impacto nenhum. O que eu vou fazer? A minha história é tão simples. E aí, esse versículo, Deus me tocou nesse sentido: o mais pequenino se tornará 1000. Ou seja, às vezes a sua pequena história, você se acha pequena, você se acha pouco,
Mas com Deus, isso se torna estrondoso, né? E depois, lá no versículo 3 ele fala assim: para a manifestação da sua glória. Então, Deus, ele tem um propósito para usar a sua história, usar a sua vida, porque você não está aqui por acaso, você não é um mero acidente, você não tem uma história que é pouco, e tudo que você tem, às vezes está oculto aí, você não sabe, e aí Deus me trouxe algumas coisas que eu escrevi aqui que eu quero trazer para ativar vocês na memória, porque tudo que você passou é para ser usado de alguma forma para manifestação da glória de Deus. Então não tem essa de tipo, mas eu nunca sofri uma coisa, né? Porque geralmente a gente acha que história tem que ser uma coisa, quando a gente fala de dor, igual a gente está falando aqui, de dor, de desafio, de história, a gente fala assim, mas tem que ter, ou tem que ter um desastre muito grande, igual a Karina até falou, né? Deu esse testemunho na live passada, ou tem que ter um sucesso. Não, mas então eu tenho que estar milionária para poder, eu tenho que ter um casamento perfeito. Eu tenho que ter uma história surreal, ou eu tenho que ter um desastre muito grande na minha vida para eu poder transformar a vida da pessoa. E ó, não é isso, tá? E aí vou trazer algumas coisas aqui que Deus colocou. Quer adicionar, Karina? Eu posso trazer aqui. Quer falar alguma coisa? A Ana Paula entrou aqui. Seja bem-vinda, Ana Paula. Não, pode continuar, Lude. Tá. Eu só vou complementar assim com o texto, né? Para a gente não perder o gancho, vamos dizer assim, né? Porque eu também, né, compartilhei com vocês na live passada sobre eu acreditar que a minha história era muito simples, muito fácil, muito sem tragédias suficientes ou conquistas mirabolantes para poder compartilhá-la de qualquer forma, né? Ou através de um livro, ou através de de qualquer Uma forma. mentoria, né? De um Não, pois é. negócio. E eu acredito Uma que palestra. eu ouvi uma frase essa semana que falou exatamente isso, que o nosso simples, no lugar onde a gente está, é o que salva uma pessoa que está a passos atrás, né? Então é sobre isso, mas continua aí seu fio, depois eu venho e trago a A minha Jéssica percepção entrou aqui também. também. Seja Oi, bem-vinda, Ana, seja Jéssica. bem-vinda. Então a Falar gente nisso, eu quer não falar falei. sobre isso, gente. Eu encontrei com a Jéssica ontem e não falei para ela do projeto do livro. É bom que você está aqui, Jéssica, você vai ficar sabendo do projeto Ó, do livro. mais uma Jéssica, gostando disso, hein? Mais uma Jéssica. O que Deus me trouxe, tá? O que é dor? Já que nós estamos falando hoje aqui da dor ao chamado, né? E o propósito dessas nossas quedas, dessas nossas quebras, dessas nossas dores, desses nossos desafios, a gente já entendeu que é para quê? Para a gente curar outras pessoas, que é para a gente transbordar. Tudo o que a gente passou, de alguma forma, ele é para honrar o Senhor, para que o Senhor nos tire de um lugar que parece impossível, porque se não for algo que parece impossível, que não tinha solução, que não você não via uma saída, Deus não poderia mostrar sua glória. E aí foi vivendo algumas etapas, algumas fases do seriado The Chosen, não sei se vocês já assistiram. Mas como que Jesus, ele operava os milagres dele. Então ele sempre às vezes ele esperava o momento certo. Eu lembro de quando ele foi ressuscitar Lázaro. E ele, tipo assim, ele ficava naquela tentação. Tipo, se eu for lá, eu sei que ele não vai morrer. Só que ele não podia ir lá. Por quê? Porque ele tinha uma intenção e um propósito. E a mesma coisa, Deus na sua vida, ele tem um propósito. Se você não passar por determinadas situações, como que ele vai usar a sua vida, a sua história para a honra dele, para você depois trazer um testemunho e esse testemunho depois virar um livro, virar uma palestra, virar um negócio, virar autoridade. Ou seja, Deus ele caminha junto com você, ele vai usando a sua história, as suas situações, as suas dores, os seus desafios e quedas para
depois você perceber que, tipo, não tinha como. Isso aqui só aconteceu porque foi Deus. E aí ele te entrega uma unção que seja, né, financeira, que seja de saúde, que seja, né, uma provisão. E aí você tem como vir e contar que, olha, o que eu consegui, essa provisão, essa clareza, esse sucesso, essa segurança, tudo que eu tenho hoje Superação, é. Uhum. é porque foi Deus. Sim. E aí, qual foi aqui as situações que Deus trouxe para mim que às vezes a gente pensa que é só desastre ou só muito sucesso? E Deus foi me trazendo algumas questões que, exemplo, a superação de uma depressão, pensamentos de morte, isso também pode fazer parte da sua história e você ter superado isso. A sua história com uma rejeição, com um medo, com talvez um abandono dos seus pais, ou um abuso sexual ou emocional que você sofreu, ou às vezes a forma com que você lida na sua maternidade, né? Uma superação sim de uma doença, a própria religiosidade, como você via Deus e hoje você vê Deus, né? Vícios como álcool, como drogas, tudo isso faz parte também, se você superou da sua história. Às vezes é um relacionamento no seu casamento, como você lidava com o seu casamento, como você lidava com a sua casa. Às vezes a própria maternidade, né, no comportamento, às vezes você gritava demais, você era uma mulher que tinha um comportamento que não estava alinhada com Deus, e depois que você encontra, né, a gente viu até uma história numa oratória, no curso de oratória que eu fiz, que o rapaz, a gente tinha que contar uma parte da nossa história nesse curso, né, para treinar a nossa oratória. E o rapaz, ele contou essa história dele, que ele era uma criança e uma adolescente, né? Muito rebelde, muito, né? Não queria nada com nada, só queria zoeira, badalação e tudo mais. E aí ele falou, eu só sou o que sou hoje, que hoje ele é um excelente profissional, né? E casou, e hoje ele tem uma vida muito realizada, por quê? E aí ele falou, porque Jesus me encontrou. E ele tirou ele desse lugar. Então, olha só, é uma história. Então, eu quero trazer, porque às vezes vem na sua mente qual foi o seu maior desafio, superação. E também pode ser com o seu próprio ego. A sua própria. Você se achar muito autossuficiente, você se achar muito capaz de tudo e não precisar de ninguém nem de Deus. E isso também pode ser um ensinamento que você teve na sua vida quando você precisou, e eu tenho várias histórias assim, de quando eu precisei, por exemplo, abrir mão do que eu queria para fazer o que Deus queria. E isso é um testemunho que hoje, se eu contar para as pessoas, para algumas mulheres, que eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu sou, né, boa mesmo, mas eu acredito em Deus. E muitas ainda falam assim, mas eu acredito em Deus. E aí, olha que loucura. Aqui na minha Bíblia tem umas histórias, sabe? E eu fazendo esse estudo, tem gente chegando aí. Veio aqui uma história da mulher de Sunem. Eu não conhecia essa história. E aí, nessa história, o que aconteceu com ela? Né? Ela era uma mulher assim, muito autossuficiente, muito boa em tudo, rica. Uma mulher que dava conta de tudo. Ela era muito boa. E aí, o que aconteceu? Eliseu queria um lugar e ela, pelo que eu li aqui, ela ofereceu esse lugar para ele. E ele falou assim: não, mas o que eu posso fazer para você para te recompensar? Ela falou: não, eu não preciso de nada. Eu sirvo, mas eu não preciso de nada, porque eu sou autossuficiente. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho casa, eu tenho saúde, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Mas tinha uma coisa que ela não tinha conseguido, que era ter um filho. E aí ele se ofereceu, porque ele era um profeta, de orar por ela e pedir a Deus. E ela falou: não precisa, tipo, eu já pedi para Deus e ele não me atendeu. Porque eu sou tão boa que nem da sua oração eu preciso. E aí Eliseu foi lá, orou por ela.
e ela conseguiu ter um filho. E aí Deus mostrou para ela, né, nesse acontecimento na vida dela, que nem tudo é só do jeito que ela quer, na força do braço, né, na autossuficiente, ela precisa das pessoas. E depois, o que que aconteceu? Esse filho que ela tanto desejava e que Eliseu orou e ela conseguiu, ficou muito doente e morreu. E aí ela se viu numa outra situação que ela poderia, né, começou a ficar rebelde, porque Deus me tirou o que ele me deu, mas ela teve que engolir o ego de novo e foi pedir ajuda para Eliseu de novo. E nesse movimento dela, né, nesse entregar, nesse, olha, eu reconheço que eu não sou autossuficiente, Eliseu foi lá, né, e conseguiu, acho que ressuscitar a criança, né? Sim, sim. Uhum. Conseguiu ressuscitar a criança e a partir desse acontecimento ela superou, por exemplo, ela aprendeu. Deus precisou fazer com que ela não tivesse filho, depois o filho que ela teve morresse, para ela aprender que ela não era autossuficiente. Então, o que eu quis trazer com esses exemplos? Que às vezes tem algo aí na sua história que você não está dando atenção, mas que é muito importante e que mais mulheres passam por isso e que precisa conhecer a sua história para que elas consigam também superar isso. E às vezes não é só um desastre, não é só também um sucesso financeiro, mas são chaves, comportamentos, atitudes dentro da sua vida que você viveu, que hoje tem muitas pessoas que estão precisando disso. Quem que está assistindo aí que já pensou em alguma coisa que seria interessante compartilhar? Eu queria que vocês refletissem, quem está aqui assistindo com a gente, qual foi, rapidamente assim, que a vida é comprida demais. Mas assim, qual que foi o maior desafio que você viveu na sua história? Eu quero que você pense aí. Não pensa muito, não. A primeira coisa que vier é essa mesmo. Coloca aqui. Qual foi, assim, a pior coisa, o maior desafio que você viveu na sua história? É isso que eu quero que você fale. Compartilhe aqui se você quiser, se você puder. Se abrir a esse ponto, ser vulnerável a esse ponto, né? Qual foi? Qual foi hoje, assim, no resgate rápido da sua mente, o maior desafio da sua história? Enquanto vocês vão respondendo, o que é importante a gente compreender quando a gente fala da dor ao chamado? O Senhor, ele nos fez, ele nos conhece. Infelizmente, nós temos um viés negativo no cérebro que nos leva a sempre olhar para a parte negativa de tudo, né? Ei, Jaque, tá joia? Ah, que bom que você tá aqui. Infelizmente, nós temos uma tendência natural a aprender mais através da dor do que pelo amor. Nós temos uma tendência natural a aprender mais, a desenvolver-nos mais a partir de um movimento de dor, porque a gente abre mão da nossa autossuficiência, porque a gente precisa de olhar para os nossos recursos e lançar mão de outros. Então, nós temos essa tendência natural. Então, quando a gente fala aqui da dor ao chamado, aqui a gente está falando o seguinte: que nós aprendemos muito mais nas nossas quebras do que nas nossas conquistas. A gente aprende muito mais na subida da montanha, sair do vale e subir a montanha, do que lá em cima no pico. Sabe? Conquista é momento de desfrute, mas o aprendizado que a gente tem é no processo de subida, é em trilhar, sabe? É na caminhada. Então, a gente aprende mais com as nossas quedas e com as nossas quebras. Só que a gente tem uma tendência, né, de resistir muitas vezes esse processo de quebra e a gente passar por isso, a gente não olhar. Então, por exemplo, eu perguntei aqui, qual é o maior desafio que você já passou? Ninguém colocou. Pode ser que, eu não sei, ou pode ser que, não quero falar porque, bobagem. Eu achava que o meu era bobagem. Até eu ouvi do Senhor audivelmente, ele falando, agora você pode ajudar as mulheres, porque você sentiu na pele. Que foi o meu, por exemplo, transtorno de ansiedade. Então, assim, eu nunca esqueço, Luz, de uma frase que eu li no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu recomendo também que todas leiam, que ele fala assim: toda a adversidade traz consigo uma semente equivalente de aprendizado.
Então, todo desafio, toda dor, toda queda traz para nós uma semente de uma vantagem ou de um aprendizado equivalente à queda. Então, a queda que você sofreu, a quebra que você sofreu, ela traz para você, com certeza, e não é talvez para uns e para outros, não. Com certeza, uma semente de um aprendizado equivalente que vai gerar algo na sua vida ou na vida de alguém. É. E tem dois pontos aqui, Karina, muito importante, que é, primeiro, você só consegue criar essa autoridade para falar disso, principalmente num livro, ou numa live, ou em qualquer lugar que você vai Uhum. fazer, quando você está curada, Sim, tá? Aí você recebe essa autorização, essa permissão de Deus para falar. Porque cada uma de nós, eu, a Karina, qualquer pessoa, ainda temos sempre muitas coisas. Porque uma coisa que eu falei até na aula ontem é que cada pico, a gente está no vale, cada pico ele se torna um novo trampolim, ele se torna um novo vale. A vida é assim. Não existe, eu cheguei no topo da montanha, acabou. Só no dia que Jesus voltar a gente morrer, acabou. Mas cada pico da sua vida é um novo vale, você vai subir de novo, chegou no pico, sim. vai subir de novo. Só que você vai ganhando o quê? Permissão e autoridade E para curar musculatura, outras né? pessoas, E entende? musculatura. E musculatura. Só que aí tem um detalhe do segundo ponto, que é você não precisa falar no livro, às vezes, algumas coisas, você não precisa falar numa live, você não precisa falar numa palestra, algumas coisas ainda. Mas você precisa colocar a luz nisso para ser curada. Enquanto você não colocar luz, talvez você não quer falar aqui na live, tá tudo bem, porque talvez é um Uhum. desafio que você ainda não curou. Ou, Para ou às escrever vezes um livro, a mente também, Elude, a nossa mente, para nos proteger, ela cria um bloqueio, né? A gente nem ela acessa. cria. Por isso que eu fui falando algumas situações para ver se Uhum. vinha à mente algumas coisas, porque eu achava que a minha história era insignificante. E aí, quando eu ouvi a frase, o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito, foi essa frase que me desbloqueou. Uhum. Porque eu fui entender qual era o meu maior bloqueio naquele momento, que era a fala. Hoje não é mais. Mas naquele momento era. E hoje eu tenho autoridade, por exemplo, para falar de segurança, de confiança, porque eu venci a insegurança e não saber quem eu era. E não saber me posicionar. Mas tem muitas outras coisas que eu ainda preciso curar que eu não vou expor, porque eu ainda estou curando. Mas eu preciso expor para alguém isso. Para Deus, talvez para uma amiga, talvez para um pastor, talvez para um padre, talvez para alguém. Porque é na vulnerabilidade, é na entrega que Deus vai te curar. Enquanto você não tem coragem de expor, não é em live, mas expor para alguém, para Deus. Deus, olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse desafio, eu tenho essa dor. Eu preciso que o Senhor me cure. E ontem Deus me trouxe uma revelação muito louca. Eu não vou falar o que que é, mas uma fase do meu negócio, uma etapa do meu negócio que eu ainda não tinha entregado para Deus. E eu já estudei, eu já fiz várias coisas, várias estratégias, mas ontem, na hora que eu estava orando para Deus, ele falou assim: mas essa parte você ainda não tinha entregado para mim. Você já me Nem pediu sei um do que monte de se trata, coisa. nem sei Você do já que me se entregou trata. várias coisas no seu negócio. Mas isso aqui você ainda não tinha. Deus me assim, ué, você não tinha me pedido isso aqui ainda. Você não tinha me entregado essa parte aqui do seu negócio ainda. E aí Deus vai trazendo essa É. revelação. E assim, quando a gente está falando de desafios superados, né, que a gente vai compartilhar com segurança, tranquilidade e autoridade, como a Lute falou, alguma coisa que nós já vencemos. Esses dias eu estava atendendo uma mentorada aqui, e aí eu falei com ela passou por um desafio muito grande, ela está vivendo um luto de uma perda, não de morte, né? Mas de uma perda, de uma ruptura na vida dela. E ela tem uma tendência natural de expor muito as coisas dela, porque ela tem um perfil de vitimismo, sabe? Ela tem uma dor muito grande de abandono. E aí eu falei com ela: você está proibida
de vir para a internet, para o Instagram, chorar suas pitangas. Aí ela começou a rir, eu falei, você tá proibida, sabe por quê? Porque você vai voltar aqui para falar sobre esse assunto quando você tiver se curado. Porque, gente, claro que nós, por causa do viés negativo, a gente se engaja com tragédia, com a tristeza, com o insucesso dos outros. Mas o que a gente quer, o que nós queremos falar com você com esse tema, é que quando você passa por um desafio e você é curada, ou você é restaurada, ou você desenvolve uma habilidade e ainda talvez não foi totalmente curada, a partir desse movimento, você tem mais uma peça do seu quebra-cabeça que pode ser a peça que alguém está Alguém precisando. está precisando, justamente. Então, eu gosto muito, né? Então, se você é uma pessoa que está ferida ainda e que está sendo desafiada a passar por um processo, leia Salmo 147,3, que tem a ver com o que a Lud trouxe. Só ele cura um coração quebrantado e sara as nossas feridas. Sua internet que travou. Voltou, gente? Você que tá meio travada. Vê se voltou. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Voltou? Normalizou? E olha só, tá me ouvindo? Tô, tá. Agora parece que normalizou. Então, só para fechar essa parte, Lude, os nossos desafios, eles são ótimo. Os nossos desafios, eles são parte daquilo que o Senhor permite na nossa vida para que a gente possa se capacitar para o nosso propósito. O nosso propósito já existe, desde que a gente foi gerada, desde que a gente nasceu. Só que a nossa história, ela já revela as pistas para esse propósito e para o chamado para esse tempo. Então, olhar para a nossa história, entender aonde eu fui mais desafiada e eu superei, é uma forma de você compreender o que você precisa transbordar no mundo hoje. Através de uma ferramenta, através do que você perceber como possível. Só que muitas vezes a gente não acredita que essa nossa quebra, de alguma forma, ela é bonita o suficiente para ser contada. E aí, Lud, eu até Como eu vou lembrei. fazer isso, né? Como eu vou É, fazer isso? Igual a Jéssica falou aqui, ó, o exatamente. meu maior desafio foi na aceitação do meu corpo. E sinto o que você disse, transformei em trabalho com amor. Então, quantas outras pessoas não passam por esse mesmo desafio, Jéssica? Nossa, quantas mulheres não passam por esse desafio de se aceitar como elas são, de não gostar do que vê. E de não aceitar as quebras, tá, Lud? Às vezes, resgatar a identidade, resolver o seu olhar disfuncional para o seu corpo, para a sua história, para o seu relacionamento, é uma coisa. Mas sabe o que eu mais percebo, além disso? Que isso faz parte do que você, Jéssica, e nós precisamos desenvolver para mudar de nível, sabe? Para alcançar, para chegar naquele lugar que Deus está nos preparando. Muitas mulheres resistem à própria quebra. Elas não conseguem enxergar a quebra como algo bonito que Deus permitiu e a partir disso elas podem transformar a vida de outras pessoas. E aí eu até trouxe aqui, peguei aqui a imagem agora de... Você já ouviu, né? Você deve ter ouvido com certeza. Vocês já ouviram falar dessa técnica aqui, ó? Kintsugi. Kintsugi é uma técnica japonesa de restauração de cerâmica. Eles misturam laca com metal precioso, principalmente ouro, para restaurar cerâmicas. E aqui que eu quero dar de chave para vocês. O que acontece quando essa cerâmica é restaurada? Aquela cerâmica que tinha um valor antes, ela passa a ser muito mais cara depois que ela é restaurada. Então, o que a gente quer falar sobre dar dor ao chamado é que a partir do momento que você passa pelo processo, é desafiado, é curado ou restaurado, ou aprende uma nova habilidade, você se torna mais valiosa para o mundo e para um grupo específico de pessoas a partir dessa quebra. É.
E E você isso precisa ser precisa. transbordado. Exatamente, e a gente precisa encontrar caminhos para fazer isso. E sabe o que é o mais interessante, Lud? Quando fui apresentar o projeto para uma pessoa e ela pegou e falou: Ah, mas não sei se eu estou preparada, não sei se é o meu momento. E a gente tem uma tendência natural de achar que a gente vai escrever um livro só depois que tiver vivido uma história, quando eu estiver lá com os meus 60 anos, que eu fiz, né, que eu tenho um legado para poder contar. E, na verdade, o livro pode ser a ferramenta mais prática para você deixar um legado desse fragmento da sua história. E olha só, presta atenção nisso. E olha aqui, olha que chave que eu virei, amiga, para confirmar isso que nós estamos fazendo. Presta atenção. Ai, meu Deus. Presta atenção. Já Não, tem comecei a dar umas aqui, ó. arrepiadas. Que a gente já caminhando para o final, gente, que essas lives nem são para ser cumpridas. Deus te chama para você expressar algo que você superou para esse tempo, nesse momento, nessa estação. É o seu chamado. Só que se você não responder a esse chamado, e esse, por exemplo, no nosso caso aqui, eu e a Lu, de escrever esse livro e possibilitar que mulheres tenham um espaço de fala para contar suas histórias, se você não responder esse chamado agora, esse tempo vai passar. E isso que você foi chamada para esse tempo, esse aprendizado agora, ele esfria. Porque e daqui Entendeu? a 2, 3, 5 anos você é outra mulher. Quando eu pego o livro que eu escrevi, que é uma ferramenta, que é o que eu usei e valeu, se eu olho para ele hoje, eu falo, nossa, eu não teria escrito isso desse jeito. Mas naquele momento foi suficiente para ajudar e salvar algumas pessoas. Então não acredite que isso que você sabe, que você viveu hoje, já não é suficiente para você ajudar alguém que está a passos anteriores. Só que quando você caminhar um pouco mais, você já vai estar no degrau lá. Você já vai ter outra história para contar em um outro livro. Sim, justamente. Entende? Faz Justamente. sentido, gente? Quem sente aí de contar a sua história através de um livro? Ou quem nunca pensou, mas acha que isso seria massa demais. Comenta aqui. Comenta aí, eu quero convidar vocês que sentiu, né, que tem algo na sua vida para transbordar para outras mulheres, para que elas se sintam mais seguras, para que elas comecem a ter propósito, para que elas superem situações que você já superou. A gente quer trazer essa oportunidade, a gente está selecionando as mulheres, sentir no coração. Talvez possa ser uma possibilidade, né? Quero saber mais. Clica no link da bio, tanto meu quanto da Karina. Tem o link do grupo, né? A gente vai deixar também nos stories hoje o link do grupo. Entra no grupo que a gente vai passar todas as informações lá dentro. Né? É um livro de Sim. coautoria, são 15 autoras no mínimo. E bora lá, Jéssica. Vamos resumir isso que você escreveu no livro, que eu não sei quantas páginas tem, e a gente trazer como essa coautoria. Porque escrever um livro sozinha é muito bom, mas às vezes não é para esse tempo. Porque ele demanda um altíssimo investimento, né? Demanda uma energia talvez muito grande de divulgação, que é o que eu e a Karine estamos fazendo junto com as outras 15 mulheres. Né? Então, esse livro de coautoria é oportunidade para quem está com essas histórias engavetadas, né? E tem essa vontade, talvez já até começou a escrever, mas não teve a oportunidade, ou financeira, ou de divulgação, ou de apoio, né, para que isso acontecesse. Então, a gente está vindo com essa oportunidade, com esse apoio, com um investimento financeiro super baixo, né? E, é claro, está dentro de um propósito que é único, né? Todas as 15, por isso que a seleção não é tipo, Lud, quero participar, cliquei aqui, comprei e estou entrando. Não, eu e a Karina, a gente vai conversar, a gente vai fazer até uma reunião na terça-feira, né? Eu acho que é na terça-feira. Segunda, não, dia 17? Dia 17, né? 17, é Segunda-feira. segunda-feira. Na segunda-feira a gente vai fazer uma reunião no Zoom, justamente para quem, Lud, acho que quero, mas estou na dúvida, como é que vai ser, qual que é o investimento, como é que é a forma de pagamento, que dia que vai ser, porque isso é um projeto para a gente lançar em 2026. Então você vai ter prazo para pagar, você vai ter prazo para escrever.
Só que, se você ficar igual a Jéssica, ela tá desde 2010, gente. Vocês têm noção que são 15 anos? É isso que acontece com nossos projetos quando a gente fica assim, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o ano que vem. Aí surge uma coisa, aí surge outra. Então a gente tá com tudo programado, ele vai acontecer. E aí você não fica mais adiando isso. Pode falar, Deixa eu Karina. só complementar. E Jéssica, nem vou falar, eu vou aproveitar a sua história. Não estou falando que é a sua história, mas eu vou aproveitar o que você falou. Imagina se em 2010 ela tivesse escrito, tá? O que fosse que ela escreveu da história dela, da superação, quantos anos de acessos a esse material que está escondido numa gaveta ou no coração dela, Quantas quantas vidas? pessoas poderiam ter sido impactadas nesses 16 anos? É sobre isso. Os nossos talentos não são para nós, a nossa história e desafios superados e propósitos não é para nós, entendeu? Esse conhecimento que nós temos a respeito de qualquer coisa, como a Lud deu aqui vários exemplos lá no início da live, não é só para ficar guardado. É para que você possa transbordar, porque nós somos seres relacionais e nós estamos vivendo aqui para impactar uma vida dos outros. Então, quanto mais você espera o momento certo que nunca vai acontecer, o tempo ideal que nunca vai existir, menos tempo você tem para impactar as vidas. Por isso que é essa nossa urgência de trazer essas mulheres para ter um espaço de fala, para contar as histórias dela, porque nós temos certeza que a sua história importa e para alguém fará diferença. Então, vou ter 15 autoras, pode ser que das 15, uma mulher que eu leio vai ter uma história que era o que eu precisava. Ontem eu fui falar uma mensagem na igreja e eu entreguei e falei, Senhor, que isso aqui seja confirmação para uma pessoa. E eu entreguei. E eu vou falar com vocês, para mim, como sempre, porque eu tenho um viés do perfeccionismo, não foi a melhor pregação, não foi a melhor entrega. Mas no final do culto, uma mulher ficou me esperando na porta, até a hora que eu saí, ela falou: hoje eu pude confirmar o que eu estava pedindo para o Senhor há muito tempo. Imagine se eu não tivesse falado sim para a oportunidade de falar. Então, o que a gente está falando é, nós estamos abrindo espaço para um sim, para você transbordar a sua história e contar como você superou algo e, a partir disso, como que essa mulher, essas outras mulheres, porque é um livro voltado para mulheres, mas que todo mundo vai poder acessar, qual ferramenta, qual foi o movimento, qual foi a transformação. E eu espero, assim, se você sentiu, vem, porque aí você vai estar junto com outras mulheres e a gente vai te ajudar a extrair essa parte da história que merece ser contada agora nesse livro. Porque depois você vai ter outras histórias, assim como a Jéssica, para contar de outras formas em outros lugares. Amém? Amém. Amém. Se Bora, tiverem qualquer Jéssica! dúvida, Bora, Ana! Bora todo mundo que está ao vivo aí. Entra no bora, grupo que a gente vai Ana. explicar tudo Quem tá lá. aí? Jéssica, Ana Paula, que tem uma história linda também. Karina, Andréia, que entrou agora. Nada é por acaso. Se vocês ficaram aqui nessa live é porque tem um propósito para vocês. Agora basta se você vai ter ouvidos para ouvir e coragem para Quem tem obedecer. ouvidos, ouça. Beijo, gente. Um Ó, beijo. Até semana segunda-feira, que vem. então, segunda-feira a gente tem um encontro no Zoom para quem tiver interesse. A gente lá tira todas as dúvidas, explica como é que o projeto nasceu, como você pode fazer parte, qual e outra coisa, uma oportunidade exclusiva com bônus para quem entrar agora até o final do ano. Nós vamos fazer uma condição financeira de parcelamento, de um monte de coisas, e a gente resolveu ontem, as duas doidas, Tem a surpresa que nós não revelamos. nós resolvemos fazer uma condição mega especial, porque para que você não apenas escreva o livro, mas para que você se torne uma mulher mais segura de si e encontre o seu propósito de fato. Então, assim, só que esse bônus a gente vai revelar, é um Vamos deixar presente. surpresa, deixa surpresa. Segunda-feira você vai Segunda-feira. saber, você tem que estar no Zoom. Beijo, gente. Beijo. Com Fique com Deus, tchau, Deus. tchau.